Boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos fechar essa unidade, né, estudando sobre o Reino do Congo e vamos também conhecer uma outra unidade, um outro tema, tá certo? Mas, primeiramente, é importante que nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, lápis e borracha. E aí, se você novamente se perguntar, mas para que isso todo dia? Para que você construa esse hábito de estar, vamos dizer, fundamentado e poder fundamentar a tua videoaula. Tá certo, meu querido? Então, vamos iniciar a nossa leitura. Lembrando que nós estamos estudando sociedades da África. Sociedades que se diferem pelas suas culturas, pela sua religião e por outras diferenças também. Vamos lá. Reino do Congo. Diferentes povos habitavam as regiões ao norte e ao sul do Rio do Congo, no final do século XIV. Naquela época, com a aliança entre esses povos, formou-se o Reino do Congo. Sua capital era Banza, Congo, que chegou a ser habitada por cerca de 100 mil pessoas durante o século XVI. O reino era dividido em províncias, distritos e aldeias. Era comum as aldeias que fossem as aldeias chefiadas pelas famílias mais antigas da comunidade. Acima dos chefes das aldeias estavam os chefes dos distritos, subordinados ao governador da província. Contudo, o rei, conhecido como Mani Congo, representava a autoridade à qual todos deviam obediência. Ou seja, o Reino do Congo era formado por um grupo de povos que coabitavam algumas regiões próximas ao Rio do Congo, e esse reino ele tinha a sua organização administrativa muito bem definida e muito bem distribuída. Eles estavam sob a autoridade maior, que era o rei que era conhecido como Mani Congo. E ele representava, dentro daquela pirâmide da sociedade, a autoridade que mais as pessoas deviam obediência. No final do século XV, os portugueses chegaram ao Reino do Congo em busca de novas rotas de comércio e riqueza, como metais preciosos. Além disso, eles tinham o objetivo de disseminar a fé cristã pelos locais por onde passavam. Após alguns anos de contato com os portugueses, o Mani Congo se converteu ao cristianismo, fortalecendo a relação entre esses dois povos. Ou seja, o Reino do Congo ele foi encontrado, por assim dizer, pelos portugueses. E os portugueses estavam em busca de novas rotas de comércio e também de matéria-prima para a construção da sua riqueza e disseminar a religião católica. Posteriormente, o rei, aquele que todos deviam obediência a ele se converte ao cristianismo e isso aumenta os laços entre esses dois povos, os portugueses e os habitantes do Reino do Congo. Ok, turma? Então vamos lá. A economia do Reino do Congo. Lembrando que lá no segundo parágrafo que nós vimos como aquele reino era dividido e era organizado. Nós vimos a hierarquia do reino. Quem governava o que e o que fazia, tá certo? Agora nós vamos ver a atividade econômica, o que eles faziam, como eles construíam suas riquezas, do que eles viviam. O Reino do Congo possui grande riqueza. Entre suas principais atividades econômicas estavam a agricultura. Por favor, vai sublinhando aí, né? A produção de ferro, a exploração de sal, a confecção de tecido e o artesanato. Essas eram algumas das atividades econômicas. O comércio era a atividade de maior destaque, com várias rotas que interligavam as províncias do reino e outras regiões da África. Diversos produtos como tecido, metais, sal e marfim eram comercializados nos mercados. Para facilitar as trocas comerciais, os habitantes do reino usavam uma espécie de moeda chamada zimbo, uma pequena concha ou búzio encontrado no litoral de algumas regiões africanas. Então, vamos lá. E aí nós temos uma atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro e que vamos realizar. Com o estudo do Reino do Congo, nós fechamos o estudo das sociedades da África, não é? Então, agora nós vamos dar início a um novo tema, a um novo estudo, tá certo, meus amores? Vamos lá, vamos avançar.
Lembrando que as nossas atividades sempre serão corrigidas no horário diferente da nossa aula, certo? Então vamos lá. Qual é o tema que nós vamos estudar agora? Civilizações da América pré-colombiana. Nós vimos que as sociedades que nós estudamos, elas estiveram na rota do, vamos por assim dizer, do avanço das grandes navegações. E quem foi inicialmente até aquelas sociedades africanas foram os portugueses. Aqui nós vamos fazer um estudo onde se inicia uma colonização, entre aspas, onde nós vamos ver quem esteve à frente, se os portugueses ou os espanhóis, tá certo? O tema principal é civilizações da América pré-colombiana. Vamos lá, vamos avançar. A diversidade de povos americanos. Muito tempo antes da chegada dos europeus à América, viviam no continente americano milhões de indígenas. Eles tinham diferente modo de organização social e política, além de grande diversidade cultural. Ou seja, há muitos anos atrás, antes dos portugueses ou espanhóis chegarem a esse território, já havia povos que se constituíam dentro daquele território e tinha toda uma organização social e política e religiosa e cultural também. Eles eram extremamente organizados dentro da sua própria estrutura. E aí nós vamos ver como esses povos receberam a chegada de outros povos, tá certo? A região do norte do continente era habitada por povos como os inuites, abacutos, alonquinos, eita que nomes diferentes, né? Comanches, apaches. A região central por olmecas, maias e astecas. E os que mais conhecemos somos os maias e os astecas, e os incas posteriormente, não é? Nesse capítulo vamos estudar, ou vamos conhecer, um pouco sobre os maias, astecas e incas, povos da Mesoamérica e dos Andes que entraram em contato com espanhóis a partir do final do século XV. Ou seja, nós vamos conhecer uma parte dessa civilização que foram colonizada pelos espanhóis. E vimos lá nas sociedades da África que eles foram os primeiros a chegarem àquele território foram os portugueses, agora os espanhóis. Vamos avançar. O que significa pré-colombiano? O que significa esse termo? A expressão pré-colombiana, antes de Colombo, foi criada para referir às civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus. Essas civilizações, que foram praticamente exterminadas após esse contato, tinham grande riqueza cultural, além de conhecimentos artísticos, científicos e tecnológicos. E agora a gente já sabe o que significa pré-colombiana. A civilização maia. Vamos conhecer. Os maias viviam na América Central desde 1500 a.C. Eles se organizavam em cidades independentes e não tinham um poder político central. Entre as cidades maias estavam esses nomes bem diferentes aí, de difícil pronúncia, que vocês vão tentar ler também em casa. Chinché, Istá, Copán, Palec e Tikal. E essas foram as principais cidades. E vamos conhecer a organização social. As sociedades maias eram rigidamente hierarquizadas, sendo divididas em classes. As classes mais altas eram compostas pelos governantes, sacerdotes, chefes guerreiros e grandes comerciantes. E essa aí você já vai sublinhando aí, para posteriormente você vai construir um texto sobre esse tema com as características que você elencou como as principais, tá certo? O governante, chamado de homem verdadeiro, tinha um cargo hereditário, ou seja, era passado de pai para filho. Ele comandava com auxílio de um conselho de nobre, encarregado de administrar os eventos religiosos, civis, militares da cidade. O sacerdote, além de ser o conselheiro do homem verdadeiro, era responsável pelas principais cerimônias religiosas públicas, pela administração dos templos, pelo estudo dos astros e por escrever códices. As classes intermediárias e baixas eram compostas pelos trabalhadores. Em geral, entre eles, artesãos, pequenos comerciantes, agricultores, construtores, também faziam parte dessas camadas
escribas, pintores e escritores que desfrutavam de grande prestígio social. Então, vamos lá. Meus queridos, eu gostaria de propor a você, ou de dar uma dica, que você faça uma segunda leitura do conteúdo e que você vá elencando as principais características sobre essas civilizações pré-colombianas. Nós vimos qual é o conceito de pré-colombiana, ok? Vimos que essas, principalmente a dos maias, essa civilização maia, ela tinha uma estrutura social muito bem hierarquizada, ela era muito bem organizada. Vimos que antes da chegada dos europeus, aquelas sociedades maias, astecas e os incas, eles já tinham toda uma organização social, política e econômica, já tudo muito bem estruturada, e que eles tinham um vasto conhecimento científico, que eles tinham um vasto conhecimento cultural e artístico. E isso vai fundamentar a nossa videoaula. Vamos lá, continuando, nós vamos conhecer também sobre a economia dos maias. Nas sociedades maia, a economia era baseada na agricultura. O principal produto cultivado era o milho, considerado um alimento sagrado. Segundo a mitologia maia, os primeiros humanos teriam surgido de uma mistura de milho com água. Os maias cultivavam também batata, feijão, tomate, cacau, algodão, entre outros produtos. A tecnologia usada na agricultura era de rotação de cultura, que consistia em alternar o cultivo de diferentes alimentos com o período de repouso do solo, a fim de evitar a erosão. Ou seja, sociedade maia, a sua principal atividade econômica era a agricultura, e eles já praticavam uma técnica que naquele momento para ele era muito comum, mas nós vamos ver vamos dizer, a evolução dessa técnica agrícola para que hoje a gente já possa compreender como de fato ela acontece hoje, como é possível acontecer. Mas antes, muito antes, lá atrás, ela já existia. Os povos maias já praticavam a rotação de cultura. Os maias também praticavam o comércio, cuja rota entre as cidades facilitava a troca de produtos. E aí o comércio, ele acontecia através de trocas. Vamos entender? O comércio acontecia através das trocas de produto. Entre os produtos mais valorizados nas relações de troca estava o ouro, a prata, conchas, sementes de cacau e plumas coloridas. Olha só, vamos dizer que essas fossem as moedas: ouro, prata, concha, sementes de cacau e plumas coloridas. Uma diversidade de moedas, né? Desenvolvimento científico. A civilização maia tinha conhecimento científico em diferentes áreas, como matemática, geometria, astronomia e engenharia. Olha só que cultura, não é? Com conhecimentos científicos a respeito de áreas tão complexas como a matemática, geografia, astronomia e engenharia. A gente observa bem quando a gente vê aí o tema, né? As ilustrações que tem no tema do nosso texto. Chama muita atenção. Nessa cultura foram desenvolvidos um sistema numérico e um sistema de escrita. O sistema numérico era composto por 3 algarismos: a concha, que representava o zero, o ponto, que representava unidade, e o traço, que representava 5 unidades. Olha só, eles desenvolveram um sistema numérico. O que hoje nós utilizamos é o sistema decimal, eles já utilizavam um outro sistema diferente do nosso. O sistema de escrita era mais complexo, sendo formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar um som, um objeto ou uma ideia. Até os dias atuais, esse sistema não foi totalmente decifrado pelos estudiosos. Que riqueza, não? E aí nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro. Espero que vocês possam realizar a atividade com êxito. Espero também que vocês possam ter gostado do nosso conteúdo. Lembrando que é necessário que você faça a sua segunda leitura. Então, meus amores, beijos e até a próxima!